Boa tarde a todos. Bem-vindos à defesa da dissertação de mestrado do Vinícius Matoso Reis da Silva. A dissertação dele foi orientada por mim e pelo Dr. Damer Maza Quinones, e eu já inicio agradecendo a presença da banca examinadora, a doutora Priscila Magalhães Ribeiro, da Petrobras, o doutor Alexandre Anosi Emerick, também da Petrobras, e o professor Abelardo Barreto, da PUC do Rio. O Abelardo, de fato, é um co-orientador da tese também, então eu agradeço a presença de todos e ao Abelardo pela parceria também e ajuda no desenvolvimento de toda a pesquisa nossa nessa área e da dissertação do Vinícius em particular. Então, Vinícius, você faz sua apresentação, tá, que irá ser seguida pela arguição da banca. Palavra contigo, Vinícius. Perfeito. Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius Matoso, essa é a apresentação da minha dissertação, que tem como título a caracterização de reservatórios, com base em dados transientes de pressão e temperatura, utilizando um método de conjunto. Esse trabalho, como o professor Márcio falou, foi supervisionado por ele, pelo Dr. Damer Maza, e muita parceria também com o professor Abelardo. Então, essa vai ser a agenda da nossa apresentação, onde inicialmente eu vou apresentar um pouco sobre o tema do trabalho, para fazer uma contextualização. Vou falar os nossos objetivos e o problema a ser resolvido. Esse trabalho foi dividido em duas etapas, onde na primeira etapa a gente tem um problema direto esse que consiste no modelo poço e reservatório adotado, que vai ser utilizado para servir como fonte de dados. E na segunda etapa do problema, a gente tem um problema inverso, na qual a gente quer pegar esses dados oriundos do modelo de poço e reservatório e tentar estimar quais foram as propriedades desse reservatório. Em seguida, eu vou apresentar os resultados do nosso trabalho e, por fim, vou apresentar as nossas conclusões e sugestões de trabalhos futuros. Então, começando pela contextualização, o nosso trabalho se encontra na área de gerenciamento de reservatórios e, mais especificamente, dentro da área de caracterização de reservatórios. E, de uma maneira bem resumida, a caracterização do reservatório busca estimar as propriedades do reservatório, como, por exemplo, aqui ilustrado, determinar as permeabilidades e suas dimensões. Com essa caracterização do reservatório, nos permite ter noção da dimensão desse reservatório e auxilia no processo de tomada de decisão sobre o mesmo. E para fazer essa caracterização, se faz necessário dados, e esses dados são obtidos por meio de um teste de formação. Nesse teste, o poço é colocado numa produção controlada, seguida por um período de estática. E durante o teste, ou seja, o período de fluxo mais o período de estática, os dados de pressão e temperatura são salvos. Mas, apesar de ter sensores aptos a captarem as pequenas oscilações nos sinais de temperatura, como mostrado no trabalho do Feliciano, comumente os dados de pressão são mais utilizados para fazer a caracterização desse reservatório. Então, o objetivo do trabalho consiste em estimar as propriedades como permeabilidade, porosidade e suas dimensões de um reservatório com base em dados observados de pressão e temperatura. Para isso, um simulador de fluxo não isotérmico foi desenvolvido para servir como fonte de dados sintéticos, onde a gente já conhece os valores das permeabilidades, da porosidade de suas regiões, e aí é aplicado uma técnica de ajuste de histórico até fazer com que os dados simulados coincidam sobre a curva dos pontos observados. Fazendo isso, a gente descobre um único valor para cada um dos parâmetros de interesse. No entanto, resolver o problema com essa abordagem mostrada aqui não nos permite avaliar as incertezas associadas às nossas estimativas. Então, um conjunto de dados é criado para gerar múltiplas curvas, e esse processo de ajuste de histórico agora é feito com todas essas curvas juntos, resultando numa faixa de valores para cada um dos parâmetros de interesse. Então, o objetivo central desse trabalho foi desenvolver um simulador de fluxo não isotérmico para servir como fonte de dados para poder fazer a caracterização de um reservatório radialmente heterogêneo. Os dados observados foram todos coletados da região da sand face, que é a região da conexão entre o reservatório com a estrutura do poço.
E para aproximar os dados simulados de dados reais, ruídos gaussianos foram adicionados nos perfis de pressão e nos perfis de temperatura. Para os dados de pressão, foi usada uma normal de média zero e desvio padrão de 50 kPa, e para o de temperatura, uma normal zero e desvio padrão de 0,005 Kelvin. E só a título de comparação, esse valor aqui já é 5 vezes maior do que a sensibilidade do sensor mostrado pelo Feliciano. E como eu falei anteriormente, o problema foi dividido em 2 etapas. Agora eu vou apresentar a parte do problema direto, que consiste no modelo de poço e reservatório utilizado. Então, o modelo de reservatório utilizado é um modelo cilíndrico de uma única camada, onde para esse modelo foi acoplado um poço vertical, conforme ilustrado. E o modelo de acoplamento utilizado foi o completamente aberto, ou seja, a pressão e a temperatura da região da sand face vai ser a mesma pressão e a temperatura da região do fundo do poço. E o modelo de fluxo adotado, como eu já havia mencionado, vai ser o não isotérmico, uma vez que no trabalho do Galvão e seus colaboradores, mostrou que se os efeitos térmicos forem negligenciados, pode ocasionar erros de interpretação nas curvas da derivada de pressão, levando a uma caracterização errônea de um reservatório, onde, por exemplo, a gente pode confundir um reservatório de permeabilidade constante, ou seja, homogêneo, com um reservatório com uma região de permeabilidade alterada. E fazendo uma breve revisão bibliográfica do modelo de poço reservatório adotado, a gente tem em 2016 o Nuri Sinari introduzindo os equacionamentos do reservatório, e para isso ele resolveu esse reservatório de maneira analítica, tendo como poço servido de linha-fonte. No ano seguinte, o Onur e seus colaboradores acoplaram ao modelo de reservatório analítico um modelo de poço numérico, e em 2019, o Galvão e seus colaboradores utilizou o mesmo equacionamento, só que agora resolvendo ele de maneira completamente analítica. E nesse trabalho, eu vou continuar utilizando um método acoplado de poço e reservatório. O modelo vai ser todo resolvido de maneira numérica e os equacionamentos, como eu vou mostrar mais à frente, não sofreu nenhum tipo de simplificação. Então, para desenvolver o simulador de fluxo, foram utilizadas as equações de conservação de massa e energia para o reservatório apresentadas por Onur, em 2016, e as equações de massa, quantidade de movimento e energia para o poço, apresentadas por Onur em 2017. Aqui em vermelho eu destaquei alguns dos parâmetros que os autores removeram no intuito de remover não linearidades do problema. Mas, novamente, nesse trabalho, nenhuma dessas hipóteses simplificadoras foi adotada no intuito de melhor capturar os transientes das variáveis de pressão e temperatura que servirão como dados observados para a nossa análise. O simulador foi todo desenvolvido dentro do MATLAB, usando métodos de diferenças finitas numa malha não uniforme, e o sistema de equações foi resolvido de maneira direta por um método da LU. Aqui a gente tem uma ilustração da validação do nosso simulador, onde em vermelho tem um comportamento da pressão no período de fluxo e depois no período de estática do simulador comercial do STARS, da CMG, e em azul é a resposta do nosso simulador no mesmo período com as mesmas propriedades. E todas as propriedades, tanto do reservatório como do poço, foram retiradas do trabalho do Galvão e seus colaboradores de 2019. A segunda etapa do problema foi feito um processo de ajuste histórico, que é um típico problema inverso, onde os dados observados do sistema vão servir como fonte de entrada para a gente estimar as entradas desse sistema. E fazendo também uma breve revisão bibliográfica de possíveis métodos e trabalhos relacionados a essa temática, a gente tem em 94, Geer Everson introduzindo o Ensemble Kalman Filter, que é uma variante do filtro de Kalman tradicional para problemas não lineares, como o nosso. Em 96, Van Leeuwen e Everson apresentaram o Ensemble Smoother, que também é um método para fazer simulação de dados de problemas não lineares. Em 2009, a SUI, utilizando dados de pressão e temperatura, determinou as propriedades de um reservatório multicamada, e para isso ela usou o método de Levenberg-Marquardt, mas nesse trabalho não foi possível avaliar as incertezas associadas à estimativa, né? Não, foram valores, não faixa de valores.
Em 2013, Emerick e Reynolds introduziram o Assemble Smoother with Multiple Data Assimilation, também no intuito de fazer as assimilações de dados. Em 2016, Vinícius Silva, utilizando o Assemble Smoother with Multiple Data Assimilation, fez o ajuste do histórico da produção deles em dados de predição. Em 2016 também, o Bohan Chu, utilizando o mesmo método do ESMDA, utilizou dados de temperatura para poder fazer também uma caracterização de um reservatório multicamadas. E agora, em 2021, esse trabalho propõe estimar, utilizando dados de pressão e temperatura, as propriedades de um reservatório radialmente heterogêneo. Então, o método utilizado foi o Assemble Smoother with Multiple Data Assimilation, e eu vou só exemplificar um pouco da explicação de cada um dos possíveis métodos, onde inicialmente a gente tem um NKF, que é um método muito utilizado. No entanto, pela sua assimilação de dados ser por partes, o torna um método muito caro, computacionalmente falando. Então, em 96, Van Niel e Emerson introduziram o Assemble Smoother, no qual faz uma única assimilação com todos os dados disponíveis, todos os dados observados disponíveis, o que reduz muito o custo computacional, mas as suas estimativas não ficam tão precisas quanto as do ENKF. E em 2013, foi introduzido o ESMDA, no qual vai fazer múltiplas assimilações globais com todos os dados observados. E essas assimilações pode se entender como uma atualização do vetor de parâmetros, e essa atualização do vetor de parâmetros tem na sua formulação o vetor de parâmetros a priori, a matriz CMD e CDD são calculadas dessa maneira. O alfa-I é um fator de inflação da matriz CD que precisa obedecer essa lei de formação. A matriz CD é a matriz de covariância associada aos erros de medição. O DUC é o dado observado, ou seja, o dado que a gente quer ajustar. O D é o dado simulado, é originado do simulador, quando introduzido um vetor de parâmetros. E uma das contribuições do nosso trabalho está associada a essa matriz CD, pois em muitos trabalhos na literatura são apenas atribuídos valores a essa matriz, sem fazer uma análise de como esse valor impacta nas nossas estimativas. Então, como eu falei, um dos temas da dissertação foi essa análise da matriz CD, e para isso foram avaliadas 3 configurações. Em todas essas configurações, a matriz CD foi tratada como uma matriz diagonal, onde a primeira parte da matriz está associada aos dados de pressão e a segunda parte da matriz está associada aos dados de temperatura. E para essa primeira configuração, foi utilizado um desvio padrão de 10 bar, assim como utilizado no trabalho do Vinícius Silva para os dados de pressão, e um desvio padrão de 0,005 Kelvin para os dados de temperatura, assim como utilizados no trabalho do Bohan Chu. No entanto, devido à ordem de grandeza entre os dados de pressão e temperatura serem muito distintas, tanto o nosso vetor de dados observados quanto essa configuração da matriz CD foram normalizados pelos valores iniciais de cada dado, ou seja, pela pressão inicial e pela temperatura inicial. Para a nossa segunda configuração da matriz CD, foi utilizada uma matriz identidade para os dados de pressão e o coeficiente do valor de Joule-Thomson para os dados de temperatura. Essa correlação entre pressão e temperatura por meio do coeficiente de Joule-Thomson também foi utilizada no trabalho da SUI, mas lembrando mais uma vez que esse trabalho utilizou o método de Levenberg-Marquardt para fazer suas caracterizações com reservatório multicamadas. E a nossa última configuração foi testar a nossa matriz CD como sendo uma matriz identidade. E associado a essas configurações também foi testado o uso de pesos adicionais que multiplica toda essa matriz CD. Para fazer a comparação entre as estimativas oriundas de só pressão com as estimativas oriundas de pressão e temperatura, foram utilizadas 3 configurações de reservatórios. Na primeira configuração, a gente tem um reservatório com uma região de dano de 32 milidars perto do poço, seguida por um reservatório homogêneo até o fim da sua extensão, de 100 milidars, com uma porosidade constante de 12% em todo o domínio. Para o segundo caso, foi agora utilizado um reservatório com uma região perto do poço estimulada, de 500 milidars, seguida por uma pequena região de transição de 200 milidars e uma região homogênea de novo até o fim do reservatório de 100 milidars, a porosidade constante. E a última configuração
com um reservatório novamente com uma região estimulada próxima do poço, seguida por uma maior região de transição de 200 milidarcy, e terminando o reservatório uma região de 100 milidarcy homogênea a porosidade constante. Em vermelho, em cada um dos casos, estão destacados os parâmetros no qual a gente quer estimar, seja os valores da porosidade, da permeabilidade, ou da porosidade, ou as dimensões das regiões. Então, começando a apresentar os resultados do nosso trabalho, eu apresento a primeira configuração do reservatório, onde temos as curvas da derivada da pressão e a derivada da temperatura no gráfico log-log, que é uma importante ferramenta utilizada no processo de caracterização de reservatórios. Em laranja, está a derivada do dado simulado. Em azul, é a derivada do dado simulado com acréscimo do ruído gaussiano, ou seja, o dado observado. E a gente pode observar que na derivada da pressão, só temos um único patamar, enquanto na derivada da temperatura, apresenta-se 2 patamares, o que indica que os dados de pressão só estão conseguindo identificar uma única região do reservatório, ou seja, identificar só um patamar de permeabilidade, enquanto os dados de temperatura estão conseguindo identificar as 2 regiões, ou seja, os 2 patamares de permeabilidade. Vale ressaltar aqui que o ruído gaussiano que a gente adicionou nos dados observados, para gerar os dados observados, são pequenos, mas quando a gente aplica a técnica da derivada para poder fazer a caracterização, ocorre esse grande espalhamento nos dados, o que dificulta a identificar esse patamar aqui apresentado pela curva do dado simulado. O que remete ao fato de a gente ter que usar uma técnica para resolver o problema inverso, para fazer essa caracterização, para não cair, não aumentar, né, as nossas incertezas associadas às estimativas gráficas. Com relação ao método, foi definido que seriam feitas 4 assimilações. 4 assimilações, mais uma vez, 4 atualizações do vetor de parâmetro. O conjunto inicial de vetores são 100 vetores, e o fator de inflação da matriz CD foi definido como constante igual a 4. Para gerar a distribuição inicial das permeabilidades, foi utilizada a escala log para reduzir a amplitude dos valores, e para essa distribuição foi usada uma normal de média 5 e desvio padrão de 1, o que gera uma distribuição de valores de 7,39 milidarcy até mais ou menos 1,1 darcy, uma faixa bem extensa. Para o alpha skin, que vai ser a variável que vai correlacionar o raio do poço com o raio da região estimulada ou região de dano, foi utilizada a mesma normal, e para a porosidade foi utilizada uma normal de média 0,2 e desvio de 0,05. Apresentando agora o início da análise da sensibilidade da matriz CD, temos aqui o box plot da distribuição inicial para a primeira permeabilidade e o box plot gerado depois do processo das 4 assimilações para as diferentes configurações da matriz CD analisadas. Em vermelho aqui seria o valor esperado, o valor que a gente queria atingir, e o que a gente pode observar aqui é que quando utilizado a matriz CD como uma matriz identidade, quase não houve muita regularização, quase não houve muito ajuste com relação à nossa distribuição inicial. E isso não foi específico só da primeira permeabilidade, né, da de 32 milidarcy, isso se repetiu para os outros parâmetros também. O que identificou que a escolha da matriz CD como uma matriz identidade não é uma boa escolha. No entanto, fazendo um zoom aqui nessas melhores configurações, e lembrando que antes a gente tinha uma distribuição entre 7 milidarcy e 1,1 darcy, a gente pode ver agora que para todos os casos a gente tem uma distribuição de 29 milidarcy até 35 milidarcy, para estimar um valor de 32. Ou seja, todas essas configurações produziram um bom ajuste para essa primeira permeabilidade. No entanto, ambas as configurações que tiveram um acréscimo do peso de 10 a menos 4 produziram um melhor ajuste. Portanto, eu vou utilizar ambas as configurações com esse peso extra de 10 a menos 4 para comparar as estimativas feitas de dados acoplados com a estimativa feita de dados considerando só o dado de pressão. E começando a mostrar essas estimativas, a gente pode ver aqui para a primeira permeabilidade, a de 32 milidarcy, se eu utilizar só dados de pressão, não me permite fazer uma boa caracterização do seu valor. No entanto, quando eu acoplo os dados de pressão e temperatura, essa caracterização fica bem melhor. Já para a região homogênea, né, que se estende até o fim do reservatório,
Utilizando os dados de só pressão, esse erro reduz para um pouco mais de 10%, mas os dados acoplados de pressão e temperatura continuam dando uma estimativa de erro menor do que utilizar só dados de pressão. Agora, apresentando a comparação para o off-skin, que é a variável que correlaciona o raio do dano com o raio do poço, novamente a gente pode observar que usar só dados de pressão não nos permite fazer uma boa caracterização do seu valor, e quando a gente acopla dados de pressão e temperatura, essa caracterização melhora muito. E o mesmo vale para a porosidade do reservatório. Usando só dados de pressão, não temos uma boa caracterização da porosidade do reservatório, e quando a gente combina dados de pressão e temperatura, melhoramos muito essa caracterização da porosidade. Então, utilizando esse gráfico resumo, criado com a mediana da distribuição final de cada um dos parâmetros, a gente pode ver aqui os valores de referência para a permeabilidade e o valor de referência para a porosidade. Em ambas as linhas, essa região mais escura é para identificar o poço. E essas duas primeiras colunas a gente usou os dados acoplados, e essa última coluna é utilizando dados de só pressão. E como a gente pode ver, usando dados acoplados, a primeira e a segunda coluna, gerou valores muito próximos da nossa configuração esperada, tanto para o campo da permeabilidade quanto para o campo da porosidade. No entanto, usando só dados de pressão, a gente não conseguiu fazer uma boa caracterização do campo da permeabilidade, especialmente perto do poço, e nem para o campo da porosidade. E uma outra forma da gente avaliar as estimativas feitas foi pelo erro relativo. Ou seja, a gente calculou o erro relativo para todos os indivíduos, todos os 100 vetores finais de cada uma das análises, e a gente vai destacar a respectiva mediana de cada um deles. Então, a gente tem que a menor mediana dos erros, né, do erro relativo, está associado à matriz CD, que levou o valor do coeficiente de Joule-Thomson em sua formulação para dados acoplados, e o maior erro está associado ao dado observado que só tinha dados de pressão. Agora eu vou exibir brevemente os resultados para a segunda configuração do reservatório, onde, novamente, apenas os dados de temperatura enxergam os 3 patamares da derivada das permeabilidades, enquanto os dados de pressão só estão enxergando um único patamar. Essa derivada da temperatura permite identificar os 3 patamares devido à sua lenta propagação quando comparado com a propagação do sinal da onda de pressão. E esses patamares identificam a primeira região de 500 milidarcy, depois a segunda de 200 e, por fim, a última região de 100 milidarcy. E vale destacar aqui que o raio da região estimulada, ou seja, esse 1 metro, não é mais uma incógnita do problema. Já é um valor que o problema conhece de antemão. E analisando mais uma vez o quadro resumo, a gente pode ver que para a primeira e para a segunda da coluna, que usam os dados acoplados, temos estimativas bem próximas do valor de referência, tanto para o campo da permeabilidade quanto para o campo da porosidade, e quando a gente começa a olhar agora para os dados de pressão, vemos que ele já consegue caracterizar bem essa região mais afastada do poço, e a região de intermediária já começa a ter uma boa caracterização. Mas, novamente, mesmo dando o raio da região estimulada, o dado de pressão por si só não consegue estimar muito bem o seu valor e nem a porosidade do reservatório. E avaliando o erro relativo, novamente, a matriz que leva o coeficiente de Joule-Thomson na sua formulação apresentou o menor erro relativo, e a da pressão, que usa só dados de pressão, apresentou o maior erro relativo. Agora, o nosso terceiro caso, que é a configuração mais genérica, onde todos os parâmetros do reservatório são incógnitas. E para esse caso, tanto a derivada da temperatura quanto a derivada da pressão, observamos 2 patamares. Ou seja, aqui a gente observa o patamar de 500 milidarcy e o de 200 na temperatura, e para a pressão a gente tem a informação de 200 e o de 100 milidarcy. A temperatura aqui só não teve o terceiro patamar devido à duração do teste. Para não fazer um teste muito prolongado, a gente não tem essa terceira região. E agora, de novo, apresentando as comparações. Para a primeira permeabilidade, para a permeabilidade da região estimulada, usar dados de só pressão
não nos permite fazer uma boa caracterização dessa permeabilidade, dessa região. No entanto, quando a gente acopla dados de pressão e temperatura a uma melhora expressiva na nossa estimativa, né, no nosso valor, e para o off-skin, é o mesmo comportamento observado. Só dados de pressão não nos permite fazer uma boa caracterização, e quando acoplamos dados de pressão e temperatura, essa caracterização é melhorada. Indo agora para a região de transição, a gente vê que o dado de pressão começa a fazer uma boa estimativa, ou seja, menos de 10%, aqui 7,5% de erro, e o dado acoplado continua fazendo uma melhor estimativa, um pouco mais de 2,5% de erro associado. Já para o raio dessa dimensão, a gente já tem o dado de pressão fornecendo uma melhor estimativa e o dado de pressão e temperatura acoplados para a segunda configuração do reservatório, fornecendo uma estimativa próxima com uma mediana aqui destacada em vermelho, bem próxima do nosso valor de referência. E a estimativa da permeabilidade da região homogênea de 100 milidarcy agora tem um seu melhor valor identificado utilizando só dados de pressão. E, de novo, quando a gente usa dados combinados, a segunda configuração da matriz CB, de novo, apresenta uma mediana bem próxima do que era o nosso valor esperado. E para a porosidade, a gente tem novamente que a porosidade usando só dados de pressão não é muito bem caracterizada, e quando a gente acopla dados de pressão e temperatura, melhoramos bem essa caracterização. E agora apresentando a curva dos ajustes de histórico dessa última configuração, configuração 3 do reservatório, a gente tem que em cinza são as distribuições geradas com a distribuição inicial de parâmetros, em vermelho é o nosso dado observado no qual a gente quer fitar, em azul é o dado calculado após as 4 assimilações. E a gente pode ver que visualmente o dado azul está passando bem próximo dos dados vermelhos, que são os dados observados, o que caracteriza um bom ajuste de histórico. No entanto, calculando o erro percentual de todos os parâmetros na última simulação para cada uma das configurações, a gente pode ver que o dado de pressão ainda continua tendo um grande erro. Esse erro aqui é justificado por ele não conseguir caracterizar bem a primeira região, a porosidade. E já, quando a gente acopla os dados de pressão e temperatura, a gente tem uma redução nesse erro. E, por fim, eu vou apresentar a última análise, que foi para avaliar a robustez do método, no qual a gente vai acrescentar aos dados observados da pressão um ruído harmônico no intuito de simular efeitos de maré. E, para isso, foram feitos dados no qual a gente tem o ruído branco, que seria o ruído oriundo do equipamento, que é o gaussiano, mais 2 vezes o nosso valor de referência para o ruído de maré, 4 vezes e 6 vezes o valor de referência. E o valor de referência utilizado em nosso trabalho foi o de 50 kPa, que é esse em laranja, que já é muito maior do que o valor de referência de 1 PSI, que é aproximadamente 7 kPa encontrado na literatura. E acrescentando esse ruído harmônico, a identificação dos patamares, tanto na curva do semilog da pressão, quanto na curva do log-log da pressão, fica cada vez mais difícil de ser identificado, o que leva à necessidade de fazer um tratamento nos dados observados, no intuito de você conseguir melhor identificar esses patamares. Mas esse tratamento pode ocasionar, como a gente vê aqui, uma perda de informação no tempo inicial do teste. E lembrando que nesse trabalho não houve nenhum tratamento. Esse único tratamento que eu fiz aqui era só para identificar, na tentativa de identificar os patamares. Os nossos dados observados foram todos usados na sua íntegra. E agora, apresentando a comparação feita usando os dados comparando as estimativas de pressão com as estimativas de pressão e temperatura para os diferentes amplitudes, a gente pode ver que para a primeira permeabilidade, mesmo aumentando a amplitude do ruído da pressão, a gente ainda continua fazendo uma boa caracterização nos dados acoplados, que é superior, é uma melhor caracterização do que utilizar dados de só pressão, sem um acréscimo desse ruído harmônico novo. Já para a segunda permeabilidade, para a permeabilidade da região homogênea, a gente vê que à medida que eu vou ampliando a amplitude desse ruído, o erro associado às nossas estimativas vão ficando cada vez maior. Mas, mesmo assim,
mesmo considerando essa máxima amplitude, de 6 vezes o nosso valor de referência, a estimativa da permeabilidade homogênea ainda continua melhor do que a estimativa feita de só dados de pressão, sem o acréscimo esse ruído harmônico. O mesmo vale para a porosidade e para o Alpskin desse parâmetro, onde eles praticamente continuaram sem muita alteração, fornecendo uma estimativa melhor do que a estimativa oriunda dos dados de só pressão. E, por fim, eu estou apresentando o ajuste de histórico, considerando aqui o efeito de maré, na sua máxima amplitude que a gente utilizou, e o dado calculado, tanto no de temperatura quanto no de pressão, está passando bem próximo do meio dos dados observados, o que caracteriza um bom ajuste de dados, e como a gente viu nos box plots anteriores, a gente também tem uma boa caracterização de parâmetros. Então, como conclusão desse trabalho, a gente tem um sucesso na implementação do método do ISMGA. A gente reforça o fato de que acoplar dados de pressão e temperatura são bons para poder fazer a estimativa de parâmetros. A gente fez uma análise da sensibilidade da matriz CD e viu o quanto o valor dessa matriz CD pode impactar nas estimativas originadas. O dado de temperatura melhora a caracterização perto do poço, assim como a caracterização da porosidade. E mesmo adicionando mais ruídos, o ruído harmônico aos dados de pressão, se a gente continuar fazendo uma análise que acopla dados de pressão e temperatura, o método ainda é capaz de fazer boas estimativas dos parâmetros. E, por fim, se a gente usar os dados acoplados, nos permite fazer um melhor controle do processo de acidificação ou no processo de conhecer se tem alguma obstrução perto da região do poço. Porque, mais uma vez, a temperatura vai nos fornecer uma melhor caracterização da região em torno do poço, o que vai facilitar a identificação tanto da melhora da permeabilidade pelo processo da acidificação ou quanto alguma obstrução do reservatório na região. E como sugestões de trabalhos futuros, a gente está sugerindo a implementação do modelo em Python, uma vez que o modelo foi todo desenvolvido dentro do MATLAB, que é um software de licença fechada, aumentar o número de parâmetros de interesse, que o parâmetro máximo que a gente utilizou foram 6 parâmetros, no último caso, então a gente pretende aumentar a quantidade de parâmetros a serem estimados, utilizar dados reais de produção, não mais dados sintéticos de testes, e quando a gente começar a aumentar a quantidade de parâmetros e utilizar dados reais, isso vai dificultar o nosso processo de ajuste de histórico. Então, a gente recomenda utilizar a técnica do Thiago, que defendeu o doutorado em 2021, no qual ele faz uma otimização na escolha do parâmetro alfa-i, o parâmetro de inflação da matriz CD, que são os únicos parâmetros, o alfa-i e a matriz CD, que a gente pode tentar modificar ou melhorar, otimizar, para fazer uma melhora nos nossos ajustes de dados. E, por fim, gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer às instituições pelo suporte financeiro, pelo apoio. Gostaria de agradecer a todo mundo do LNMP por todo esse companheirismo durante todo esse tempo que eu estou lá. E, mais uma vez, ao professor Márcio, ao Dr. Damer e ao professor Abel por todo o suporte, paciência com as minhas dúvidas e tudo mais. Obrigado, Vinícius.